Elul. Elul não tem nenhuma data específica e é signo de Virgem, Betulá. Porque é o mês da purificação. A Virgem é o símbolo de pureza, a purificação preparando todo mundo para Rosh Hashanah, que é o julgamento. Durante todo o mês de Elul, que corresponde à terceira e última subida de Moshe no Monte Sinai, há costumes de lembrança de que nós estamos chegando a Rosh Hashanah e Yom Kippur. Os Ashkenazim tocam shofar toda manhã. E os Sefaradim fazem Selichot, que são súplicas de perdão. Os Sefaradim fazem 40 dias, começam em Aleph Elul, dia 1º de Elul, e terminam no dia 10 de Tishrei. E os Ashkenazim fazem toque do shofar todo o mês de Elul e começam Selichot uma semana antes de Rosh Hashanah, né? Então, uma semana e pouco. Então, esse sábado à noite, nesse ano, foi quando começaram as Selichot dos Ashkenazim. E elas se encerram só em Yom Kippur. Então, isso é o Chodesh Elul, o mês de Elul. Agora vamos à comemoração de Rosh Hashanah. Prestem bem atenção. Todas as datas que nós passamos, o calendário judaico todo, são datas relacionadas ao povo judeu, povo de Israel. Rosh Hashanah é diferente. Rosh Hashanah, para o judaísmo, é uma data universal. Por quê? Porque em Rosh Hashanah, de acordo com a tradição judaica, foi criado o ser humano. Rosh Hashanah é o aniversário da humanidade. Adam e Havá foram criados em Rosh Hashanah, no dia 1º de Tishrei do ano 1. Ambos, tá? Porque a Torá fala que foram criados juntos. Zahar unekevá bara otam. Macho e fêmea os criou Deus. Então, ambos foram criados na sexta-feira da criação, sexto dia do Gênesis. Agora, no aniversário da humanidade, então, é Rosh Hashanah, é o dia do julgamento. Por quê? Por que Rosh Hashanah não é um Réveillon? É um dia de julgamento, um negócio meio pesado. Por quê? Por causa da nossa pergunta aqui embaixo. Outras duas comemorações secundárias há em Rosh Hashanah. Vamos entender agora quais são. A primeira é que Deus fez começar a funcionar no universo o seu princípio de piedade. Antes da criação do ser humano, não havia piedade no universo. Podem olhar, no Gênesis todo, toda a criação é comandada por um nome de Deus. Qual? O nome Elohim, que a gente protege. Lembra do mandamento de não elevar o nome do Eterno teu Deus em vão? A gente protege esse nome e chama ele de Elohim. Elohim a gente traduz como Deus, sim? É como se fosse a profissão de Deus. E qual é o nome dele? É Eterno, Hashem. É o nome, é o tetragrama, Yud Kei Vav Kei. Enquanto o nome Eterno, que é o nome de Deus, tetragrama, é o princípio de piedade, de misericórdia, Midat Chesed, Midat Rachamim, Chesed, piedade, Rachamim, misericórdia. O nome Elohim, Deus, é o princípio de severidade, de bravura. Então, na natureza, não tem piedade. Nos 6 dias da criação, podem olhar lá, inclusive o Shabat, nos 7 dias da criação, não aparece o nome Hashem, só o nome Elohim, porque o universo foi criado com severidade, sem piedade. Na natureza não tem piedade. As coisas acontecem de maneira naturalmente severa. Não é cruel, é severa. Só tem piedade na natureza nos filmes da Disney. Só no Rei Leão é que a girafa e a zebra ficam lá reverenciando o leão. Na vida real elas dão no pé, porque o leão quer comê-las. Sim? Então, na natureza não tem a necessidade da piedade. Não é necessidade, não existe. Só que o homem sim precisa da piedade. Por quê? Porque justamente o homem é falho. Então, ao ser falho, ele precisa de piedade divina para receber oportunidade de se consertar. Ele precisa de oportunidade de chuvá, arrependimento e conserto do seu erro. Sim? E a segunda comemoração relevante e significativa é que Deus, junto com a criação do ser humano, deu para ele a maior dádiva que o ser humano já recebeu. Qual é?
é uma dádiva de fora dele. O livre-arbítrio é uma excelente, enorme dádiva, mas está dentro do ser humano. Eu estou falando coisas que estão fora dele, que nem a piedade está fora dele. Depois que Deus jogou a piedade no universo, o ser humano tem que usar essa piedade também com as criaturas, imitando a Deus. Mas o que está fora do ser humano e foi dado para ele, que é o maior valor que tem na vida humana? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É o tempo. Porque o lógico seria que o calendário começasse no dia 1º da criação. Yom Rishon, quando Deus criou a luz. Por que o calendário começa com a criação do homem? O homem devia ter nascido no dia 6 de Tishrei. Por que é dia 1º? Porque, embora houvesse tempo de alguma maneira antes, ele era irrelevante. O cronômetro da existência só passa a valer quando o ser humano é criado. Por quê? E por que o tempo é a coisa mais valiosa que o ser humano tem? Pergunte para uma pessoa, Deus nos livre, Hazar Khalila, que tem doença terminal. E mesmo que ela seja bilionária, ela trocaria toda a fortuna dela por ter mais tempo de vida. O tempo é o mais valioso presente que Deus nos deu. Agora, por que o tempo é só relevante para o ser humano? Porque na natureza, tanto no universo material e espiritual, o tempo é irrelevante para as criaturas. A vaca será sempre a mesma vaca, hoje, amanhã e depois. Os animais registram a passagem do tempo. Tudo nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Mas não muda do ponto de vista moral, ético, intelectual e espiritual, emocional. Não muda. A vaca é a mesma. E todas as vacas são iguais. E assim todas as criaturas. E os anjos, os seres celestiais também. No universo espiritual também. O anjo é chamado na Kabbalah de Omdim. Anjos, Omdim, são parados. Eles não mudam. Eles não evoluem. Nós, seres humanos, sim. A cada dia somos diferentes. Amanhã podemos ser melhores ou piores do que hoje. Depende de nós. Depende de nós. Sim? Com o livre-arbítrio que Hashem nos deu. Então... Pois não. Será que isso algum dia pode mudar? Porque... E se o ser humano conseguisse, de alguma maneira, controlar o tempo a ponto de ele não se tornar mais relevante? Tudo indica que nós não teremos essa condição. Eu, por exemplo, se não me engano, em alguns países nórdicos, não sei aonde exatamente, estão tentando abdicar do tempo. Tipo, não existe mais tempo. Isso é meio teórico, né? Isso é meio teórico. Como na prática se desvincula do tempo? É uma discussão boa. Porque, por exemplo, se o ser humano conseguisse fazer uma máquina do tempo, o tempo deixaria um pouco de ser relevante. Mas estamos tão longe disso. Não necessariamente. Mas aí é uma discussão muito à frente. Assim que eu terminar a gravação, vamos discutir isso aí, que é interessante, tá bom? Mas o tempo, então, é relevante na criação apenas para o ser humano. Ou seja, em cada Rosh Hashanah, o que é esse julgamento? Deus conversa com a alma de cada ser humano. Aliás, por que é universal? Porque é aniversário da humanidade. Para o judaísmo, todo ser humano, não é só os judeus. Todo ser humano. O Papa Francisco, embora ele saiba ou não, queira ou não, ele é julgado também. O Dalai Lama, o Mufti de Jerusalém, todas as lideranças mundiais, Joe Biden, Bolsonaro, qualquer ser humano, queira ou não, saiba ou não, ele é julgado nessa data. E o que Deus faz com cada alma? Com cada alma. Pergunta o seguinte: olha, você teve aí agora 365 dias, terminou agora. Estamos fazendo aqui um pit stop. Como você usou o seu tempo? Como você usou o seu potencial no tempo que você teve? O que você fez de relevante? Que marca você deixou no mundo? O que você fez para fazer um mundo melhor, para consertar o mundo? E isso acontece durante 120 anos. A gente vai tendo esse test drive, dessa conversinha com Deus, saibamos ou não. E aí,
quando acaba o nosso tempo total aqui, aí tem um julgamento de toda uma vida. E aí passa aquele filme, etc. E aí pergunta, bem, você teve 120 anos, é bastante tempo. O que você fez com esse tempo todo? E olha que eu te alertei a cada ano. Sim? Não te mandei aí a passeio. Você foi para ir a trabalho. Aliás, no último julgamento você foi para lá a trabalho. Em Rosh Hashanah ainda fala, você está aí a trabalho. Mas lá no julgamento final você foi para lá a trabalho. Agora vamos fazer o balanço. E de novo a libra, né? A balança. Sim? Agora, se Rosh Hashanah é esse julgamento, qual é o papel do shofar? Porque Rosh Hashanah tem uma única mitzvah da Torá, que é a mitzvah de tocar o shofar. Primeiro, o que é o shofar? O que é shofar? Chifre de carneiro. Chifre de carneiro. Olha essa palavra, chifre. Shofar. Estão percebendo que uma vem da outra? Chifre e shofar. E a palavra toque também vem do hebraico. Tekiat shofar. Litkoa bashofar. Tocar o chifre. É igual. Sim? Mais uma prova daquela que o hebraico influenciou todas as línguas. Sim? E por que tocamos esse chifre? Tem diferentes significados. A gente toca em Elul com o significado de um alarme. Quando você tem um remédio diário, você coloca no celular um alarme. Todo mês de Elul, os Ashkenazim tocam shofar para tocar o alarme, para avisar. Está chegando a hora, acorda. Aí vem o julgamento. Sim? Mas isso é antes de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, o shofar toma outra função, ele assume outra função. Qual é a função do shofar em Rosh Hashanah? Se é julgamento, o que você precisa quando você tem um julgamento? Refletir. O quê? Refletir. Refletir é anterior, ou até posterior. Mas na hora do vamos ver, pensa num tribunal terreno, juízes de verdade. Você vai para o julgamento com o quê? Um advogado. Muito bem, com um advogado. Então o shofar, meus queridos, é o nosso advogado. Como? Vou explicar. Outra dádiva, Felipe, que Deus nos deu dentro de nós, além do livre-arbítrio, que nos faz humanos, é a fala. A fala é poderosíssima. A fala é aquela capacidade que só o ser humano tem de se comunicar de maneira intelectual e emocional e transmitir ideias. Eu falo aqui, fica gravado ali e as pessoas ouvem a quilômetros de distância e influencia elas. As pessoas se alteram intelectualmente e emocionalmente. Então a palavra é o primeiro advogado de defesa que a gente pode usar. O que o advogado faz no tribunal? Ele argumenta, né? Tentando provar a tua inocência. Só que às vezes a gente não tem argumentos para coisas erradas que a gente fez. Então a palavra é muito elevada, muito legal, mas tem um nível superior. Sabe qual? A gente tira as palavras. Tira as palavras e fica só o som, colo, que passa pelas cordas vocais. Aí é interessante, porque a gente poderia pensar que a gente fica inferior e vai para o nível dos animais, que não falam, mas eles emitem sons, né? Grunhidos, rugidos, etc. Só que no nosso caso é diferente. Com o ser humano, quando tira as palavras, a gente sobe de nível espiritual. Por quê? Porque que sons fortes a gente emite que são mais poderosos que palavras? O grito e o choro. E quando são os dois combinados é muito forte. Às vezes você quer convencer uma pessoa de alguma coisa e o coração dela está duro ainda com as palavras. Mas se você grita e chora, às vezes amolece. Por quê? Porque vem bem de dentro. E quando tem um choro bem amargo, com grito, com dor, né, com angústia, aí entra no coração alheio. Sim? E o shofar é isso, o shofar é um choro. O que é o som do shofar? É um choro. Como é que a gente chora? É o som do shofar. Só que tem um nível mais alto. Se a gente tirou as palavras, agora a gente vai tirar o som também, o colo, e a gente vai ficar só com o sopro, ruach. E o ruach vem lá de dentro. Ruach é aquilo que vem lá do interior, lá do espírito, das entranhas. Só que a gente coloca o que na frente desse sopro? O shofar.
Aí a gente sopra, tira o shofar da boca e faz o som que você tenta lá reproduzir no shofar. É assim, ó. É isso que você faz no shofar. E aí sai um choro de dentro daquele chifre. É um choro coletivo e ancestral. Um choro que nos conecta com Auschwitz, com Birkenau, com Majdanek, com toda a história judaica, com a expulsão dos judeus da Espanha, com os pogroms, com a destruição dos templos, com a expulsão dos judeus pelos romanos, pelos babilônios, o sofrimento do Egito, a aflição da Pérsia e, finalmente, a primeira grande aflição judaica, que foi a ordem divina para Avraham Avinu, para Abraão, sacrificar o seu filho tão esperado e amado, que foi substituído por um carneiro. E o chifre do carneiro é o shofar. Jamais teremos um shofar feito de boi ou de vaca, porque o bezerro é o filho da vaca e é pecado. Então o boi nos remete ao pecado do bezerro, mas o carneiro nos remete à submissão de um ser humano como Avraham a uma ordem divina a priori absurda: matar o próprio filho. Mas Avraham entendeu, se Deus me deu esse filho, ele também tem o direito de tirar, quando ele bem entender. E ele foi lá, fiel. Então esse teste, o quase sacrifício de Isaac, Akedat Yitzhak, é também advogado de defesa. É o mérito que teve Avraham, que a gente evoca em Rosh Hashanah, para que seja nosso advogado de defesa. Então, o shofar é esse choro coletivo ancestral que a gente toca e faz com que seja um advogado de defesa coletivo daquela sinagoga naquela manhã. Tá claro? Então, resumo da nossa aula de hoje: um passeio pelo calendário judaico. Rosh Hashanah é uma data universal, não só judaica. Quais são os seus sentidos, comemorações secundárias? Criação do ser humano é o principal, depois a piedade e o tempo, e os significados que tem por trás do shofar. Alguma pergunta, pessoal? Gostaram? Então é isso. Eu quero aproveitar para desejar Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, Git Yur, que em Yiddish quer dizer um bom ano, e a gente vai se ver presencialmente só em outubro. A partir da semana que vem, aulas remotas. Tá bom? É isso. Shana Tová e Git Yur. Git Yur, Shana Tová. Muito obrigado. Tchau.